Olá, empreendedores de todo mundo! Sejam bem-vindos a esse vídeo Rainmakers. Antes de começar, eu vou explicar para vocês o que é o conceito Rainmakers. Este conceito, essa estratégia de treinamento, ela nasceu da minha história de vida e da história da vida dos meus amigos e de biografias que eu li ao longo da minha vida para aprender a superar os meus limites. E isso é que nós queremos transmitir para vocês através do nosso conceito. É uma ideia mais ou menos assim. Imagine que, assim como você que está assistindo esse vídeo, um dia eu queria muito mais para a minha vida do que aquilo que eu tinha ao meu redor. Ou seja, eu queria crescer, eu queria ir para lugares que eu nunca tinha ido, queria construir algo que nunca ninguém tinha construído e queria ter a vida dos empreendedores de sucesso. Queria fazer o impossível, o que as pessoas acham possível, ou seja, sempre tive sonhos grandes. Mas ao longo da minha vida, sempre eu tive aquelas pessoas que falavam: você é louco, você não vai conseguir, você sonha grande demais. E ao longo da minha vida, eu consegui atingir parte dos meus objetivos até aqui. E conheci muitas pessoas iguais a mim. Mas isso precisou de muito treinamento, muita crença, muita persistência, muitos tropeços, muitos erros. Mas ao longo desse meu caminho, eu cresci treinando pessoas, construindo equipe de vendas e treinando empreendedores a terem seus sonhos, a conquistarem seus sonhos. Ou seja, uma máxima do Zig Ziglar, não é? Realize o sonho de 1000 pessoas que você realizará os seus. Aprendi isso com 20 e poucos anos de idade, com uma pessoa de muito sucesso. E aí então, como missão de vida e aprendendo a fazer isso com várias pessoas, mas lógico, dentro dos meus negócios, muitas pessoas perguntavam: Luiz, onde eu compro o seu livro, onde eu compro o seu treinamento, como é que eu faço? Porque ao longo desses últimos 13 anos, 15 anos, foram mais de 300 mil pessoas treinadas. E aquela história surgiu a ideia do Rainmakers, ou seja, existem muitos livros, eu li muitos livros de autoajuda de autores maravilhosos, li também muitas biografias. Nunca tive muita, além de ler livros sobre inteligência emocional, programação neurolinguística, física quântica, para entender conceitos de como as coisas funcionavam e entender estudos de grandes professores e de grandes pensadores. Mas a questão é que nenhum deles tinham a vida que eu tive, enfrentar as dificuldades que eu enfrentei. Eles simplesmente eram professores. Mas não, os livros que falavam sobre biografias, esses sim me interessavam, porque eram histórias reais, de pessoas que tinham aquele sonho, que não eram de famílias abastadas, ou que não tinham grandes currículos escolares e que fizeram grandes, não só fortuna, mas deixaram um legado. Posso citar Steve Jobs, posso citar Martin Luther King, posso citar Santos Dumont, posso citar Samuel Klein, posso citar as pessoas que o Bill Gates, posso citar os fundadores do Google e de grandes empresas no passado como Henry Ford, Sam Walton do Walmart. E lendo a história dessas pessoas, eu percebi que eles são iguais a eu e a você. E eu dei o nome para essas pessoas de Rainmaker, que são aquelas pessoas que fazem acontecer. Que elas aprendem com a sua persistência e com o seu sonho. E não importa o tamanho do obstáculo, o que importa é o tamanho do sonho. Ou seja, quanto maior meu sonho, maior os obstáculos. Mas estão cientes disso. Mas por que isso acontece? Né? Ou seja, e ao longo do tempo, eu fui aplicando isso. E como deu certo para mim, deu certo para as pessoas, nós resolvemos criar um grupo, Rainmakers, de pessoas que fazem acontecer. E essas pessoas, cada uma eu pergunto: você tem um curso? A Maurice Meta me falou: tenho sobre missão pessoal, coisa muito importante. Camargo falou: eu tenho um sobre marketing pessoal. O que é que você é se você não se apresenta da maneira do que seu sonho precisa? Abdias Andrade, sobre vendas. E por aí vai, pessoas que atingiram sucesso. E nós temos aí ainda uma lista de empresários nessa lista dos Rainmakers. E é essa experiência que eu quero compartilhar com você. Ou seja, qual foi o caminho trilhado? Qual foi as dificuldades? Porque as pessoas só enxergam hoje o carro que a gente anda, ou o tamanho da nossa empresa, o tamanho do nosso público, mas elas não sabem pelo que nós passamos. Ou seja, os tombos que nós levamos. E como tem uma frase que diz que o inteligente aprende com os próprios erros e o sábio aprende com o erro dos outros,
Nós vamos vir aqui para quê? Para dar informação a vocês. Nós vamos conversar, vamos dar treinamento, ou seja, vocês vão aprender com quem já fez ou com quem já trilhou o caminho, e assim como eu recebi conselhos de uma pessoa que já estava lá e me ajudou muito, talvez eu possa fazer isso por vocês, como já fiz por muitas pessoas. Porque afinal, você receber conselhos de pessoas que têm um sonho diferente de você, que não acredita naquilo que você acredita, ou que não chegou aonde você quer chegar e nem está trilhando esse caminho, provavelmente não é um conselho que você deva seguir, porque ele não quer dar vida a mesma coisa que você. E se ele tivesse coragem para fazer o que você faz, estaria fazendo. Então, os Rainmakers são pessoas dispostas a ajudar você a trilhar o caminho que nós já percorremos parte dele. Alguns Rainmakers já chegaram, já estão até aposentados. Outros estão percorrendo seus caminhos com sucesso, para atingir o seu legado. E é exatamente isso que nós vamos falar hoje, né? Sobre sem limites. Eu vou falar isso muito com vocês. Baseado na minha história, eu era um estudante no 4º ano de Direito, que houve uma dificuldade financeira familiar e eu perdi toda a condição de pagar a minha faculdade. Ou seja, de o meu pai pagar a faculdade, tive que começar a trabalhar. Sim, isso não é um grande problema, ou seja, porque a maioria das pessoas trabalham para pagar a sua faculdade. Mas a empresa do meu pai entrou numa grande dívida e eu fui ajudá-lo, ou seja, eu tive uma ideia, comecei a ganhar algum dinheiro com essa ideia, aonde eu fazia faculdade, na cidade de Santos, mas voltei para a cidade onde meu pai morava, no interior de São Paulo, para ajudar ele a retomar a empresa dele e unir a minha ideia à necessidade dele. Bom, só um parênteses, na minha família não existe uma carteira assinada há 4 gerações. Quando meu pai teve um problema financeiro, ele falou assim: Luiz, se você quiser pagar a sua faculdade, você vai ter que arrumar um emprego. E eu falei assim: pai, você já teve emprego? Ele falou: não, nunca, meu filho. Seu pai já teve emprego? Ele falou: não, nunca, meu filho. Seu avô era comerciante. E o seu avô já teve emprego? Não, filho. O seu avô e seu bisavô eram comerciantes e imigrantes. Por que essas perguntas? Eles nunca tiveram carteira assinada. Eu falei: pai, porque eu não posso estragar uma tradição de família. São 3 gerações sem carteira assinada, de empreendedores. Ele deu risada e falou: o que você vai fazer? Eu falei: eu vou comprar e vender. Fui nos amigos dele, fui em alguns importadores, comecei a comprar e vender produtos e abrir clientes. E isso em 1996, eu ganhava R$4.000 por mês, que era um bom dinheiro, pagava minha faculdade, meu apartamento e eu conseguia me virar. Mas por que isso? Da onde veio essa experiência? Por que eu não quis arrumar um emprego? Primeiro, porque as nossas crenças, e vocês vão aprender isso no curso, são formadas por 3 ambientes: a nossa escola, a nossa família e os nossos amigos. Tá? A minha escola foi uma escola como qualquer escola brasileira, preparar um aluno para ele ser empregado ou para ele ter uma profissão e arrumar um estágio. A minha família são de empreendedores e muitos dos meus amigos também vinham de imigrantes e que também eram empreendedores. Então na minha cabeça não fazia sentido nenhum eu ter uma carteira assinada. Na sua faz? Ou seja, você acha que faz sentido trabalhar 30 dias, 8 horas por dia para todo mês ganhar a mesma coisa, você tendo mais ou menos resultado? Para mim isso não fazia sentido nenhum. Porque para mim, eu sempre vi o meu pai com tempo, o meu avô com tempo, apesar de trabalharem muito, mas eles eram donos das suas férias, eles determinavam o seu destino. E eu cresci com essa crença irracional que ninguém podia determinar o meu destino. Então eu tinha que arrumar algo para fazer, que eu podia comprar, que eu podia vender, ter meu lucro e ter minha vida. E se eu quisesse ir para a praia meio-dia numa quarta-feira, eu ia. E esse foi o meu objetivo, e assim eu fiz. Levando esse negócio que deu certo, tinha lá, abri 100 clientes na Baixada Santista, eu falei: pai, se a gente aumentar isso, a sua empresa não está muito bem, isso aqui é legal, estava explodindo as lojas de conveniência naquela época, e a gente levou isso. A minha família de imigrantes vem de um bisavô, que começou sem nada, analfabeto, sem ler e escrever, e se tornou um grande fazendeiro na área de bananas, com exportação de 100.000 caixas mês. Meus avós italianos eram industriais, vieram para cá sem nada, já com uma educação um pouco maior que meu avô espanhol, e meus avós portugueses, eles tinham comércio, eram muito do comércio. Toda essa experiência, juntado com meu pai, que sempre foi empreendedor e sempre me motivou a arriscar e sempre falou: não tenha medo de perder, não tenha medo de não conseguir, mas isso não é a educação da maioria das famílias, nem da maioria dos pais. Com tudo isso,
a situação, juntando a minha empresa com as dificuldades dele, a minha empresa parou de dar lucro. Um dia eu fui numa apresentação e conheci um sistema de vendas diretas em multinível. E eu perguntei para a pessoa, o que você faz? E ela falou assim, o que eu faço? Eu realizo o sonho das outras pessoas. Eu treino pessoas para vender produtos e é melhor ter 1% de 1.000 pessoas, de 100 pessoas, do que 100% de si próprio. E eu vi toda aquela apresentação, aquelas pessoas felizes, tendo disponibilidade de tempo e óbvio, não era um vendedor, montaram uma equipe para vender. Eu falei, eu quero fazer esse negócio, você me ensina? E aí eu larguei tudo que fazia e comecei a minha vida. Em 6 meses, montei uma equipe bacana e comecei a ganhar dinheiro suficiente para conseguir ajudar em casa e principalmente nas dívidas que meu pai gerou. Investi meu dinheiro numa startup de tecnologia, 1999, comércio eletrônico, acesso discado. Tivemos 2 anos, 3 anos de prejuízo. E aí então a empresa começou a crescer porque nós começamos a conectar pessoas e negócios e juntamos tecnologia com relacionamento humano. E aí depois disso veio uma história onde empresas de curso à distância, streaming de música, sempre acreditando no empreendedorismo, sempre utilizando estratégias, mas sempre olhando para o meu background, ou seja, para trás. O que meu pai faria? O que os grandes empreendedores, o que os grandes nomes? E tudo isso, lógico, com uma grande equipe, com vendedores, com funcionários do administrativos, gestão, dividindo lucro, motivando e fazendo, e mesmo nas épocas de dificuldade, onde as empresas sofreram baixa, como na época de 2007, 2008, que além de ter uma crise mundial gigante, a nossa empresa foi acusada de pirâmide financeira e nós tivemos que batalhar 3 anos para mostrar a legalidade daquela operação de comércio eletrônico, se focando na época depois para educação à distância, para produtos sustentáveis e para outras coisas. Mesmo nessa época aonde o prejuízo se fez em 2008, 2009, como manter a equipe unida? Como é que você faz com todo mundo que você é, você continua acreditando no seu sonho? Como ser surdo para os pessimistas e como continuar no caminho, mesmo com todas as dificuldades ou mesmo quando tudo parece que vai desabar e que todo o seu trabalho de uma vida vai desaparecer? Como se manter forte e motivado? Isso tudo vem de uma experiência, vem de crença irracional, vem daquilo que a gente aprende, dos paradigmas que a gente quebra. Por quê? Por uma única razão: nós somos sem limites. Nós somos sem limites. Eu tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo, em algum momento você pensou, eu não sou igual aos meus amigos, eu quero mais, só que você não sabe como. Porque talvez os seus pais sejam empregados, talvez a sua escola seja que nem a minha, que te prepare para o emprego, e talvez os seus amigos não acreditem neles como você acredita em você. E a principal razão disso, que eu estou aqui hoje, é para mostrar que entre as suas 2 orelhas está instalado o maior computador do mundo, o seu cérebro, que capta bilhões de bits de informação por segundo. Essa é a boa notícia. A notícia ruim é que ele vem sem manual de instrução. E a minha pergunta é, como é que ele escolhe o que processar? Porque desses bilhões de bits por segundo de informação que você capta, você consegue processar apenas uma pequena quantidade. Como ele escolhe o que processar? Como ele escolhe como te motivar? De acordo com as suas crenças irracionais. E se as suas crenças estão em desacordo com os seus sonhos, você nunca vai conseguir atingir seus objetivos. Porque quando você vai ter uma oportunidade, sabe aquele medo que você acha que é intuição? Aquilo não é intuição. Aquilo é as suas crenças irracionais, daquele seu treinamento que você teve de 0 a 12 anos de idade com seus amigos que não acreditam, com a escola errada, com seus pais dizendo que dinheiro não nasce em árvore, que aquilo é vida para rico, que você nunca vai conseguir. É aquilo que vem na sua cabeça porque aquilo ficou enraizado em você. Porque como no seu meio não existe muitas pessoas que conseguiram, é óbvio, porque 5% das pessoas no mundo vivem a vida desejada. E se você não conhece muitas delas, você vai achar que aquilo é muito difícil e acaba acreditando na maioria. Mas eu pergunto, se você quer estar onde a minoria está, você tem que pensar como a minoria pensa e você tem que fazer o que a minoria faz. Se você faz todo dia as mesmas coisas, você vai ter todo dia os mesmos resultados. E é para isso que nós estamos aqui hoje, para que você conheça, já que você não teve a oportunidade de estar nas minhas palestras, ou de participar da minha equipe, ou de trabalhar em uma das minhas empresas, nós construímos esse curso, esse conceito, porque eu tenho certeza que muitos empresários têm a sua experiência para compartilhar para você,
que está querendo construir sua empresa, o seu negócio, a sua equipe de vendas. Você que é empreendedor. E eu reuni parte dessas pessoas. Eu estou reunindo cada vez mais pessoas que possam compartilhar com vocês. E nesse primeiro curso que eu vou dar, sendo um dos primeiros Rainmakers, o primeiro Rainmaker que está convidando os outros Rainmakers, e nós vamos falar sobre uma coisa que abre tudo, ou seja, que tem que ser o início de tudo. E o nome desse curso é Sem Limites. Por quê? Porque Sam Walton construiu uma das maiores fortunas do mundo e uma das maiores empresas do mundo, que é o Walmart, de uma cidadezinha chamada Bentonville, com 5.000 habitantes. Porque Henry Ford revolucionou a produção de carros. Porque Thomas Edison, após 10.000 tentativas, criou a lâmpada elétrica. Porque o homem foi à Lua. Porque o homem criou o avião. Porque nós quebramos nossos limites todos os dias. Porque Steve Jobs pegou uma empresa falida e fez a única empresa do mundo com 2, 3 crises mundiais que valorizou 3.800%, simplesmente com um conceito. Ou seja, nós temos exemplos, nós sabemos que nós somos ilimitados. O problema é o nosso treinamento. Se você não nasceu como essas pessoas nasceram, com uma quantidade maior de endorfina no cérebro e surdos para ouvir as pessoas negativas, está na hora de a gente quebrar seus paradigmas e deixar você surdo para os negativos. Este é o meu trabalho com o Curso Sem Limites. Esse é isso. Nós vamos, nos próximos 4 meses, conversar sobre isso, falar sobre cada módulo, saber quais são os seus sonhos, se eles estão alinhados. E eu tenho certeza que após esse curso, assim como muitas pessoas que recebem meus treinamentos há mais de uma década, você vai mudar de vida. Eu tenho certeza que a maneira como você se enxerga, como você enxerga a oportunidade, e a maneira como você enxerga o seu empreendimento e os seus sonhos vai mudar. Este compromisso eu garanto com vocês. E sabe o que vocês vão tanto ver nos cursos? O Curso Sem Limites é dotado de 5 módulos. O primeiro módulo, como não podia deixar de ser, é a quebra de paradigmas. Tudo aquilo que você acredita que não está em acordo com seus sonhos, nós vamos ter que mudar. Nós vamos falar, nessa quebra de paradigmas, sobre o medo. O medo é algo que não existe. O medo é uma coisa engraçada, porque ele é um pensamento, né, sobre um futuro que não existe e provavelmente nunca vai existir, que só existe dentro da sua cabeça, e que se você basear as suas atitudes nesse medo, você vai tornar eles reais. Então quer dizer que o perigo existe. O perigo às vezes é real, o perigo de quebrar, o perigo de não conseguir, mas o medo não. E nós vamos aprender e falar muito sobre isso. Suas crenças irracionais. O que você aprendeu quando você era pequeno? O que você aprendeu no seu meio? O que você aprendeu na sua escola? Será que isso é realmente verdade? Né? Sua intuição, que nós aprendemos a parar de usar em função da razão. Ou seja, as pessoas que vivem em função da razão nunca vão viver de verdade. Vamos falar muito também sobre livre-arbítrio, né? Atitude, sobre seus sonhos. Nós vamos gastar um tempinho aqui para começar a mudar os conceitos de vocês. E se você quer ser líder, você vai usar isso aqui para mudar os conceitos da sua equipe. Para o segundo módulo, nós vamos ampliar essa quebra de paradigma para o segredo do Golden Circle, que é uma estratégia fantástica. Imagine só você ter uma equipe que pensa como você pensa e acredita no que você acredita. Não adianta eu ter uma equipe, e eu também nunca gostei de ter uma equipe, nem funcionários, nem gestores de empresas, nem sócios, nem acionistas, que não acreditam naquilo que eu acredito. As pessoas que querem aquilo que eu tenho, mas não acreditam no que eu acredito, não servem para estar comigo e muito menos com vocês. E elas fazem com que os nossos sonhos e que os nossos resultados e objetivos sejam atrapalhados. Então nós vamos aprender e falar muito sobre isso. Nós também temos no módulo 3, liderando na prática. Não é só teoria não. Como é que a gente faz isso na prática? Como é que a gente vai para a rua? Como é que a gente trata as pessoas? Como é que acontece quando a gente ganha um pouco de dinheiro e a gente perde aquelas condições porque nós queremos fazer com que as pessoas sejam iguais a nós? E aí é um perigo, porque às vezes algumas pessoas demoram mais para entender, outras demoram menos, ninguém é igual a ninguém, cada ser humano é único, cada um tem suas qualidades, e um líder tem que saber entender e trabalhar com isso. E a maioria dos líderes não sabem, principalmente aqueles que não têm experiência, não têm treinamento. Eles simplesmente ganham dinheiro e dão o seu exemplo como se a pessoa pudesse fazer aquilo sem apoio.
é como aprender a andar, né? Ou seja, para ganhar dinheiro existem regras, para ter sucesso existem regras, né? Quantas vezes você caiu para aprender a andar? Só que toda vez que você caiu, tinha alguém te dando a mão. Quando a gente vai ganhar dinheiro, a gente cai, além de ninguém dar a mão, todo mundo pede para a gente voltar para trás e desistir dos nossos sonhos. Este curso é para dar a mão para você. É isso que eu fiz com os meus empreendedores e com os meus distribuidores e com os meus funcionários ao longo dos anos. Qual é o seu sonho? Ele caiu, dá aqui a mão, vamos tentar de novo, tentar de novo, tentar de novo. Eu não conheço pessoas que assistiram o meu curso e fracassaram, nenhuma em 10 anos. Eu só conheço pessoas que desistiram dos seus sonhos e desistiram de seguir esses conceitos aqui. Se você é uma pessoa persistente, você vai unir sua persistência, a prática e a teoria. E isso vai ser suficiente para você provar para sua família que você é capaz. Sabe a sua família que chama de louco? Às vezes, sabe aquela sua esposa que não acredita em você e fala, você está ganhando pouco há tanto tempo, arruma um emprego. Sabe aquilo lá? Então, quanto vale para você? Quanto vale para você conquistar seus sonhos, dar um suporte para sua família, tirar sua esposa do emprego, entendeu? E mostrar para as pessoas um exemplo positivo que você estava certo. Mas para isso, você precisa se esforçar, para isso você precisa acreditar, para isso você precisa de unir a sua experiência à experiência de pessoas que já passaram por o que você está passando. Ou seja, parece que quando a gente está sozinho é pior, né? Quando você vai encontrar aqui os seus iguais dentro desse fórum, porque nós vamos ter fórum. As pessoas que matricularam nesse curso pensam como você, pensam como eu, vão ser seus amigos e seus parceiros. Isso se chama B2B, relacionamento. Depois disso, no módulo 4, equilíbrio. Equilíbrio é algo essencial para você manter o seu sucesso. Não adianta você começar a ganhar dinheiro e para manter e para continuar, né? As condições básicas que te trouxeram até aqui não podem mudar. Nós vamos falar sobre felicidade. Não é dinheiro, porque eu falo o seguinte, que dinheiro não traz felicidade. A falta dele também não. O que eu quero dizer é que o dinheiro traz conforto e ajuda na nossa felicidade. Mas a felicidade tem a ver com equilíbrio. Tem a ver com família, tem a ver com realização, não tem a ver com compra, compra, compra. Nós temos que ter equilíbrio, temos que ter família, temos que ter sucesso financeiro, ou seja, a felicidade é um conjunto de coisas, de objetivos juntos na nossa vida. E quando a gente atinge, ganha dinheiro, quer dizer que alguma coisa boa ou alguma coisa certa a gente fez. E o dinheiro é o reconhecimento pelo nosso trabalho. Esse dinheiro traz conforto, que também é o reconhecimento de você ver aquelas pessoas que você gosta sendo ajudadas ou com conforto. Isso traz uma sensação de vitória muito boa. Sabe essa sensação de vitória que há tanto tempo você quer sentir? Nós vamos compartilhar ela juntos nos próximos 4 meses. E legado. Dinheiro, eu posso ter milhões e milhões e milhões, que meus filhos vão dividir entre eles e talvez eles percam tudo, talvez eles não saibam usar isso. Mas legado é o exemplo. É como você ganhou esse dinheiro. Como você fez para isso? Qual foi o exemplo que você deu de trabalho na sua vida para os seus filhos, para os seus distribuidores, para a sua família? Legado. Sabe que as pessoas vão comentar de você anos e anos e anos após sua morte? Como você ajudou as pessoas, como você treinou, como você construiu seus negócios. Assim como eu estou falando hoje de Steve Jobs, Martin Luther King, que reuniu 160 mil pessoas sem Facebook, sem internet, sem nada. Ou seja, o legado, ou seja, qual foi o exemplo que você deixou para gerações futuras? Qual foi o exemplo de empreendedorismo? O emprego acabou. Nós temos que gerar emprego, nós temos que gerar oportunidades. Nós temos que girar o comércio, nós temos que fazer o mundo girar. O nosso cérebro é fantástico, nós podemos criar o que a gente quiser e podemos chegar onde a gente quiser. É só a gente não atrofiar ele fazendo todo dia a mesma coisa. Sabe o que eu digo para uma pessoa que tem emprego? Ela olha para trás e ela não distingue a terça, da quarta, da quinta, de janeiro, fevereiro, março, porque ela vive o mesmo dia 365 vezes por ano. Eu estou te convidando para ter 365 dias diferentes, com emoções fortes, com dias que foram horríveis, mas com dias que vão ser maravilhosos, porque esse é o importante da vida, porque nós não aprendemos com a vitória, nós só aprendemos na derrota. Para ganhar, nós temos que perder. A média entre os maiores milionários do mundo de falência é de 7 vezes. Por quê? Deve ser a média também de vezes que as pessoas caem para aprender a andar, ou que caem da bicicleta para aprender a andar, porque o nosso cérebro tem que criar uma sinapse entre os neurônios para a gente aprender aquilo. E isso
é o nosso grande legado, ou seja, e é a crença, é a persistência, porque quando seu filho tiver dificuldade, quando alguém da sua família ou algum amigo seu que trabalhou com você, algum colaborador, ele vai lembrar de você e falar, ele não desistiu, eu também não vou desistir. É o exemplo, é transformar o exemplo negativo em exemplo positivo. Nós vamos aprender nesse curso que a derrota é excelente, a derrota é um passo para a vitória. Né? Nós vamos motivar você a acreditar nos seus sonhos. A sua esposa, a sua família vai ouvir nossos webinários. Ela vai ouvir histórias de pessoas que passaram pelo que você passou e que vão muito além. Ou seja, sem limites. A partir desse curso você vai acreditar exatamente aquilo que você já sabe no seu interior, aquela voz que fica falando você pode, só que todo mundo fala não faça. Eu vou falar para você, faça. Você pode, você consegue. E é para isso que nós estamos fazendo esse maravilhoso curso. Eu espero que vocês tenham entendido esse recado, porque tudo isso que eu falei para vocês tem muito a ver com o seu futuro e tem muito a ver com aquela voz interior. Eu tinha isso com 15, com 14, com 16 anos, eu nunca quis ser igual aos outros. Eu sempre quis fazer alguma coisa diferente, eu nunca quis ficar junto com a boiada. Se você pensa como eu penso e acredita no que eu acredito, se matricule no curso que eu te garanto o resultado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e se inscreva no nossa newsletter.